Tá? Então, quanto vale e quanto custa? Vale a felicidade da tua família, custa você abrir mão de algumas coisas. Então, o custo de você abrir mão de um dinheirão, de um carro melhor, de um apartamento em Cambuinhas, como você falou, né? Não, apartamento no caso. Uma casa em Cambuinhas e tal. Então, você abre mão da casa em Cambuinhas para morar em Maria Paula, mas você, quanto vale e quanto custa? Vale a felicidade da tua família. Então, custa você abrir mão, vale a felicidade. Quando você bota na balança, não, eu prefiro a felicidade. Mas se você preferir a casa em Cambuinhas, seja infeliz em Cambuinhas. Pastor, você faria um casamento entre pessoas do mesmo sexo? Uma Aí boa a gente pergunta. vai voltar na questão da família. Sim, né? vamos voltar. Vamos continuar. Então, não. Definitivamente não, porque não é casamento. Você pode ter, como o pastor Jonas, o doutor Jonas falou, você pode ter aglomeração de pessoas que não são uma família. As pessoas se relacionam, moram na mesma casa, mas não são uma família. Você tem um casal homoafetivo que pode ter relações sexuais de acordo com o gosto deles, mas não pode ser considerado um casamento. É considerado uma união. Então, entre aí duas vamos mudar a pessoas. pergunta, reformular. O senhor abençoaria a união entre pessoas do mesmo sexo? Definitivamente não. Também não. Eu abençoo as pessoas. Eu não posso impedir essas pessoas de terem esse comportamento. E eu posso, inclusive, acolher essas pessoas na igreja. Mas eles vão saber que essa não é a proposta de Deus. Eles estão indo contra a proposta de Deus. E uma coisa é você acolher e aceitar o inevitável. Eu posso aceitar uma pessoa que é fumante, uma pessoa que é alcoólatra, eu posso aceitar uma pessoa, um ladrão. Você tem o mesmo problema com heterossexual, né? O cara que ele tem um amante, ele tem... então eu vou expulsar ele da igreja. Não, eu vou acolher ele na igreja, vou pregar o evangelho para ele. Mas na pregação do evangelho, ele vai saber que a proposta de Deus não é essa relação. Então, definitivamente, Léo, um pastor não pode buscar popularidade. Ele tem que buscar a pregação do evangelho, né? Então, Jesus falou em relação a isso, que deixará o homem, talvez não encontre aqui o texto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, definitivamente, Deus não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva. Né? Então, não existe essa possibilidade de dois homens, isso é totalmente fora da proposta de Deus. O assunto aqui. Continua. Eu ia perguntar Mas para você. você. É uma questão cultural, uma questão de uma interpretação da época. Vamos pensar assim, na época a interpretação era essa, já existiam alguns, né? Não sei, não acredito nessa época de Gênesis. Talvez não, até porque eu acredito que a criação foi homem e mulher. Mas depois disso, isso não surgiu e isso aí nós não teríamos hoje que fazer uma interpretação da Bíblia de uma forma diferente, né, com relação a essa união de pessoas do mesmo sexo? Então, nós estamos enfrentando, Jonas, nessa contraposição de valores que eu coloquei, falei de Dionísio, numa outra pergunta, né? E que se questiona tudo aquilo que é virtuoso, né? E tem uma outra proposta. Você tem a ideia de que o casamento, homem e mulher, estaria dentro dessas virtudes que precisam ser combatidas, como se isso fosse um problema. E quando você tem uma união... Veja bem, o nível de rebelião do homem em relação à vontade de Deus, ele tem alguns pontos culminantes. Talvez o ponto culminante é o suicídio. É o cara que diz... Ele recusa a vida que Deus deu para ele. Então ele parte para o suicídio. E o outro ponto culminante é quando ele recusa o sexo que Deus deu a ele. Deus, a escolha do sexo não é uma escolha humana. É uma escolha divina. É Deus que deu a sexualidade ao homem, Deus que deu a sexualidade à mulher e deu as condições. Você vê que
Esses dias eu tive um trabalho de catecumenato e uma mulher que tinha horror a ter filhos. Era casada, mas tinha horror a ter filhos, porque, meu Deus, para que eu vou ter filho? Para atrapalhar minha vida, entendeu? Para ter despesa e tal. E eu perguntei para ela como que ela descobriu que ela era mocinha, né? Quando ela se viu mulher. Ela disse, eu parei na frente do espelho e olhei os meus seios. Eu digo, e por que esses seios estão aí? Esses seios estão para amamentar. Deus projetou a mulher para ser mãe. Projetou a mulher para ser mulher. Deus deu desde as características hormonais, orgânicas, psicológicas, almáticas. A alma de uma mulher é diferente da alma de um homem. As propostas de uma mulher são diferentes e elas são essas diferenças são mutuamente complementares. Quando você pega dois homens, você tem uma forçação de barra. Um dos dois tem que abrir mão dessa sexualidade ampla que Deus deu. Até porque a sexualidade vai muito além do ato sexual. Então, independente do ato sexual que ele esteja realizando, a forma dele estar buscando prazer, ele não vai deixar de ser homem, por exemplo. Ou ela não vai deixar de ser mulher. Porque isso é algo muito mais amplo do que o ato sexual. A mulher foi projetada para uma série de coisas que o homem não consegue fazer. E o homem foi projetado para uma série de coisas que a mulher não consegue fazer. Então, restringir isso ao ato sexual e tentar fazer disso um casamento é algo muito pobre. Mas as pessoas entendem essa visão queer, né? Woke, que vamos estragar tudo porque tudo é conservadorismo, tudo é... Então você me colocou que talvez isso fosse uma visão da época. Não, isso é eterno. A sexualidade do homem, a sexualidade da mulher são questões eternas, não são questões de uma época. A tentativa de criminalizar o óbvio, entendeu? De tornar feio aquilo que é belo, é que é presente nos nossos tempos. Então, o que mudou foi esse entendimento, né, dessa ideologia queer, de woke, que você muda e torna aquilo que é belo feio. Você tem um cara que é obeso, extremamente obeso, de forma mórbida, e ele precisa ser respeitado, porque senão é uma gordofobia. Ao invés de você dizer para o cara, você tem que fazer uma dieta, porque isso faz mal à saúde e tal. Sim. Você precisa fazer uma atividade física. Eu não entendi porque ele falou. Não, estou brincando com ele, estou mexendo. Ele mexe comigo, eu mexo com ele também. Eu já deixei vocês dois aí já por isso. Então, mas eu vejo o senhor está indo muito para um lado... ideológico? Da questão da rebelião de um certo grupo. Né? O pessoal da lacração, aquele pessoal que quer ir contra o que seria o óbvio, do que seria o normal. Sim. Né? Mas aí vamos pegar um casal homossexual, mas que não é da lacração, ele não está querendo dizer que o seu relacionamento com a pastora é errado, ele não está querendo dizer que a sua família é errada, ele quer ter o direito que a família dele seja reconhecida. São dois assuntos diferentes. Eu não estou querendo acabar com o seu. Eu estou querendo que o meu seja reconhecido. Perfeito. E aí, eu também não vou deixar de ser homem, como você acabou de falar. Você não vai deixar a questão do gênero você vai ser pelo lado sexual. Não. Eu vou continuar sendo homem. Eu vou continuar sendo homem. O outro vai continuar sendo homem. Não é? Só que eu quero adotar uma criança e quero ter a minha família ali com essas pessoas. Eu continuo sendo homem, não estou mudando essa questão e nem estou lutando contra a questão do heterossexual. Né? Esse caso, não sei se pode chamar do casal, não sei, depois você corta. A união de pessoas. Essa união de pessoas. Homoafetiva, né? União homoafetiva dessas pessoas. Não é entendido como família? Ou então, o senhor fala na questão do abençoar, né? São pessoas que aí honram a Deus, cumprem suas obrigações sociais. Sim.
amam o filho, tal, mas tem essa questão. O mandamento, Jonas, é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente esquece de falar sobre todas as coisas. Tá? Então, o amor a Deus não é... E ao próximo como a si mesmo. São as duas bases, né, onde toda a lei se suporta, segundo Jesus. Vamos lá. Tem dois aspectos que precisam ser colocados aí. A questão civil, a questão legal, onde que eu sei que você é especialista, e a questão espiritual. Do ponto de vista espiritual, o entendimento é que homem e mulher se complementam. O homem, ele se une à sua mulher e complementa a mulher. A mulher se une ao homem e complementa o homem. Do ponto de vista jurídico, legal, eu acho que a sociedade precisa, talvez, criar normas para proteger, principalmente, as crianças que serão adotadas, que elas não serão geradas, elas serão adotadas por esse núcleo familiar. Então, já que isso existe, a cristalização desse costume obriga a sociedade a criar leis. Ponto. Isso é uma coisa, é um aspecto. Do ponto de vista espiritual, seria necessário negar a plenitude da criação de Deus. Eu teria que dizer que Deus errou em alguma coisa. Deus não erra. Deus é perfeito. Isso também é um conceito amplamente combatido, porque as pessoas entendem que a Bíblia é um livro antigo que já está fora de moda. Fundamentalista, tá fora de machista, moda, patriarcal, fundamentalista, xiita, contrabaixista. Então, quando você admite que você ama Deus sobre todas as coisas, você também ama a sua mensagem e ama a sua proposta. E a proposta de Deus, ela é essa. Mas, pastor, o senhor reconhece que existem pessoas que são definitivamente homossexuais? Porque você tem 4 situações, Jonas, que você tem um homossexualismo. Você tem uma questão espiritual, quando você tem demônios operando, e essa é uma situação que você resolve com oração, com repreender os demônios e repreender os laços espirituais que estão amarrando aquela pessoa naquela situação de pecado. E essa questão é relativamente, assim, parece até bobeira o que eu vou falar, mas ela é mais fácil de ser resolvida, porque depende apenas da mão de Deus. A segunda situação são situações psicológicas, são traumas que aconteceram em algum momento da vida e que, de repente, uma menina viu a mãe apanhar do pai, ser espancada pelo pai, cria um trauma tal que ela passa a não gostar de homens. Isso é E isso você resolve isso com a ministração da palavra de Deus, com a ministração do perdão, com uma série de propostas que o Evangelho tem, e em gabinete, normalmente, no aconselhamento, essa pessoa supera essa questão. Eu tenho vários casos assim na igreja, vários. Mulheres casadas e tal, que um dia foram lésbicas. E que eu não forcei elas, não forcei eles. Tem um rapaz que chegou na igreja, eu fiz o casamento dele há pouco tempo. Eu me lembro do primeiro dia do catecumenato dele, ele disse que ele era bi. E eu perguntei, como assim bi? Me disseram que eu sou bi. Me disseram que eu sou bi. Então ele absorveu um conceito que veio de fora. E eu disse, isso é mentira, você é um homem. E você é um homem forte, você é um belo homem. Você vai... E hoje ele é faixa preta de jiu-jitsu, é faixa preta de kickboxing, e é casado, muito bem casado, é empreendedor. Uma benção. O nome desse rapaz é Leonardo. Não vou falar. Eu não sou faixa preta. Eu não sou faixa preta de judô nem de jiu-jitsu. Então você tem essa segunda situação. A terceira situação, que é mais... Aliás, não são 4, são 3. A terceira situação são pessoas que realmente, e eu não sei explicar por quê, elas têm uma inclinação por pessoas do mesmo sexo. E para essa... Você acha que é genético? Pode ser genético? Não sei, realmente eu não sei. Não sei, são pessoas que eu já tive a oportunidade, que elas são assim desde crianças e não é uma questão espiritual, não é uma questão psicológica, é uma questão que ela é assim, ela
é um rapaz que tem características femininas, ou uma mulher que tem... E são raros esses casos. Não é essa quantidade toda que a gente está vendo, não. São raros esses casos, mas eles existem. Nessa questão, a proposta de Deus é o celibato. O celibato. Por quê? Alguns são eunucos porque foram feitos eunucos, outros porque se fazem eunucos a si mesmo, e outros porque se tornam eunucos por amor ao reino de Deus. Então eu também já tive casos assim, e tenho casos assim na igreja, de pessoas que abrem mão dessa área da sexualidade e guardam o celibato e vivem bem, porque vivem o reino de Deus. A gente fica assim espantado, mas, por exemplo, quando eu lido com os padres e tal, eu vejo vários padres que não são pedófilos, não são homossexuais, não são, mas eles abriram mão desse lado da sua sexualidade e vivem um celibato, mas vivem uma plenitude muito grande no reino de Deus e conseguem viver muito bem, tanto homens quanto mulheres. Então, existe uma proposta de santidade para isso. Não é a proposta mais fácil, em nenhum dos casos. Em todos eles a gente tem que trabalhar, mas é perfeitamente possível. Casamento de homossexuais, esse pastor que está aqui não faz, não fará, e se eu fizer, me internem. Você falou, você falou uma coisa interessante bem no início da explanação que eu queria retomar. Você falou sobre acolher as pessoas, sobre abençoar as pessoas e não a união. E é interessante porque eu vejo que a igreja, e eu acho que posso falar da igreja evangélica, tem uma tendência a quase que expulsar. As pessoas expulsar, né? No sentido, não tem essa visão de acolhimento e infelizmente tem pessoas que são, de repente, extremistas nesse caso, acho tudo extremo muito perigoso, que não tem essa visão de acolhimento, não tem essa visão de que todos nós temos pecados e cada um desenvolve isso de uma forma, então a pessoa que tem esse tipo de comportamento e está num processo, de repente, de transformação ou não, ela tem que ser amada, não significa você concordar com aquilo, mas significa você acolher, amar, respeitar aquela pessoa. Então é interessante porque eu acho que isso é uma visão que não se tem muito no meio gospel. Sim, é verdade. O que acontece? Hoje eu tenho na igreja uma pessoa que tem uma vida homossexual ativa e ela começou a falar, essa pessoa começou a falar de se afastar da igreja. E eu trouxe ela de volta. Eu disse... Ela disse, pastor, amarela, eu não superei esse problema. Eu continuo... Ele está de camisa amarela? Eu continuo com esse problema, eu tenho esse problema. E eu não tenho condição. Eu disse assim, vem cá, mas a Bíblia não ensina só isso. Eu realmente, o que você está vivendo é pecado, o que você está vivendo está errado. Eu não posso concordar com o que você está vivendo, mas eu prefiro ver você aqui perto de nós, porque a Bíblia ensina muitas outras coisas. Tem muitos outros capítulos e muitas outras páginas, além da questão da sexualidade. Existem questões de perdão, do amor ao próximo, de você estender a mão ao necessitado, de você... A Bíblia é um livro maravilhoso e a proposta de Cristo é maravilhosa. No tempo certo, pela ação do Espírito Santo, você vai conseguir superar esse problema. E eu acolho essa pessoa. Eu não preciso concordar com ela, entendeu? Eu só preciso amá-la. Eu acho que o ponto aí de, não chama-se nodal, ou de equilíbrio, né, com relação a isso, é a pessoa entender, né, se for o caso que a igreja prega, a pessoa que está ali entender, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Entendeu? Não é ela achar que é normal. Mas como é que ela acha que entende que está em pecado? Como o senhor falou, como o cara que tem amante, ou a mulher que tem um amante, ou o cara que é mentiroso, ou o cara que é fofoqueiro, essa galera toda está em pecado. Isso. Então a pessoa tem que entender isso, que ela está em pecado e que ela precisa de Cristo, transformação e tudo mais. Que só Jesus pode dar. Pode dar para ela. Então acho que isso aí. A pessoa entendeu, né, entendeu isso e está ali, ela vai tentar mudar. O problema é que hoje... isso não é concordância. Isso não é concordância. É pregado, ensinado que não é. Isso é normal e tudo mais.
E que eu ia falar, hoje a geração depois da nossa, né, a geração dos nossos filhos, né? Sim. Isso então tá uma coisa assim mais normal do mundo, assim. Então você não tem, não é que seja, vou te dizer que essas pessoas são anormais, não é isso. Essa relação. Porque assim, pastor, o que acontece muito hoje é o seguinte, uma criança, eu falo da criança, tá lá com 5, 6 anos, e às vezes a criança brinca mais com menina, ou é criado por vó e tudo mais, tal, e às vezes tem um jeito mais delicado. E o pai e a mãe, ao invés de ajudar ou de guiar essa criança, que ela está moldando o caráter dela ainda, ele já começa a falar, não, meu filho é gay. Sim. Entendeu? Aí pronto, a criança com 5, 6 anos, ela começa a mesmo que ela não fosse, ela vai crescer gay. Não tem como não ser gay. Uma coisa é respeitar, outra coisa é estimular. É estimular. Isso que você está colocando é a coisa mais importante da nossa era. Inclusive, eu entendo como missão de todo pastor, de todo ministro do Evangelho, eu entendo isso como missão. Por quê? Porque a única proposta que pode guardar as crianças ou os jovens nessa questão é a imersão. Então, por essa razão, nós temos uma escola, a igreja se esforçou e se esforça, essa escola foi construída totalmente com dinheiro de Deus, que foi colocado no bolso dos membros da igreja, e nós fizemos uma escola com princípios cristãos, onde todos os professores são cristãos e onde a criança fica imersa. Então ela está ali, ela tem um projeto Gerando Vidas do lado, onde ela tem jiu-jitsu, judô, kickboxing, futebol, apoio escolar, inglês e tal, e ela tem a escola onde você tem os valores cristãos, ou toda uma metodologia pedagógica que foi moldada para a formação cristã. Por que eu estou colocando isso? Porque nós começamos a ter derrotas muito importantes. Uma criança de 4 anos, por exemplo, de 5 anos, já pode ser hormonizada gratuitamente pelo Estado para mudança de sexo segundo a vontade dos pais. O pai olha e diz assim, o meu filho é uma menina. Ele tem um filho menino e ele decide que aquele filho, porque ele gosta de porque ele brincou um dia com uma boneca, o pai chegou à conclusão de que ele tem que tomar hormônios femininos e determinados medicamentos para inibir a puberdade, quando ele chega na época da puberdade. E isso é proposto pelas escolas. Entendeu? Você tem educadores propondo, olha, você tem que levar seu filho no SUS para receber uma carga de hormônios, porque ele, na realidade, ele é transexual. Então, isso é um absurdo, nós entendemos que é um absurdo, e a única maneira que nós temos de guardar as crianças, que os membros da igreja que são, que os pais desejam que elas cresçam como crianças segundo o padrão de Deus, é a imersão. A gente tem que guardá-las dentro dos valores. Elas podem ir à praia, jogar bola, fazer as coisas. São crianças, vão brincar como crianças, vão crescer como crianças, só que dentro dos padrões de normalidades familiares cristãs. Então, hoje eu vejo isso como, na minha geração de pastores, como uma missão dos pastores, uma missão dos ministros do Evangelho, católicos e protestantes, isso não importa, que querem guardar esses valores que são propostos pelo Evangelho, porque o bombardeio é violento. Você pegar uma criança de 4 anos e com recursos do Estado você fazer uma mudança de sexo é um absurdo. Não, e aí... É igual um cachorro vegano. E é o pior, né? Cachorro nunca será vegano, entendeu? Então você pega e você crê que aquela criança... que aquele cachorro só vai comer vegetais. Mas se houver a inversão de valores, né? Você pode fazer um tratamento no SUS gratuito para hormonizar essa criança. Sim. Agora você que é Tira o pai, uma vesícula. Não, e você que é o pai, você não pode levar ela no psicólogo. Não, o psicólogo não. ajudar ela a entender aquele momento dela ali, não. aquela fase que ela é um hétero. O psicólogo perde o registro dele. É isso aí. A criança sabe nem o que é hétero, o que é homo, não sabe nada. É uma criança, ela está ali, está se descobrindo, está moldando. É uma folha em branco, mas né? Você não pode levar no psicólogo para o psicólogo tratar essa criança. Exatamente. É impressionante. Então,
Sei que o papo tá bom. A gente está tratando de um conteúdo que é muito sensível, né? Sim. Então, que provavelmente corta alcance. Então, você que chegou até esse momento do vídeo, não deixa de curtir. Quando você curte, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, pelo menos é isso que a gente espera que ela faça. Sim. E entregue esse vídeo para mais pessoas. Ajuda a compartilhar, né, para que essa mensagem chegue mais longe, assim você ajuda o canal a crescer e ajuda a propagação da mensagem do Evangelho, né, que eu acredito que é o mais importante, é o nosso objetivo aqui. O ensino você precisa conquistar aquilo que você quer e não papai vai te dar aquilo que você quer, entendeu? E você acha que tem diferença nessa situação entre o filho homem e a filha mulher?